A paz, igreja. É sempre com muito temor e tremor que eu subo aqui, porque trazer a palavra de Deus, né, é algo tão transformador, tão revelador, tão impactante, que quando Deus permite que nós sejamos um instrumento, porque na verdade a palavra ela está pronta. Deus precisa preparar quem vai trazer a palavra, não é verdade? Igreja do Senhor, Deus colocou no meu coração para começar esse culto falando que você é a igreja que Jesus vai vir buscar. Você é a noiva. A noiva do Senhor, ela precisa ter compromisso. Não é mais um namoro, é um relacionamento sério. Um relacionamento, um compromisso com o reino. Não é um compromisso com pastores, não é um compromisso com uma placa, mas é um compromisso com o reino. E nós, como igreja do Senhor, precisamos dar testemunho aí fora. Nós precisamos levar Jesus para essa geração. Para essa geração que precisa experimentar, que precisa ser alcançada, impactada. E você não precisa de um púlpito para isso. O Kaique é um que vai levar Jesus para essa geração. Você é aquele que vai levar Jesus para essa geração através do testemunho de vida. Através da palavra que você precisa viver, que precisa estar muito firme em você. Você é essa igreja. O interessante é que quando nós olhamos para Atos e nós vemos os discípulos após a descida do Espírito Santo, eles se tornaram homens completamente diferentes. Homens que levaram uma palavra de poder e com poder. E isso fez toda uma diferença. Fez uma diferença porque em Atos 3 fala de Pedro, diante de um paralítico. Ele fala: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus. Anda. É esse evangelho de poder que nós precisamos viver. Nós precisamos viver um cotidiano extraordinário. A igreja precisa ser uma igreja que exala o sobrenatural. E só vive o sobrenatural quem usa a lente da fé para enxergar o sobrenatural. Você só toca o céu vivendo no natural quando você crê que o céu é para você. Quando você crê que é para você o sobrenatural. A grande questão é que precisamos ser cheios para levar o ID de Deus. Porque chegou o tempo, igreja, em que rios de água viva precisam fluir do corpo de Cristo. Chegou o tempo em que você precisa dar a ordem em nome de Jesus, porque Ele deixou essa autoridade para nós. Levanta e anda. Cadê a igreja que move o céu? Cadê a igreja do Senhor que não vem mais como um telespectador, que não vem alguém para assistir e ouvir uma palavra que agrada ao nosso coração? Deus me deu um sonho. Eu até falei para o Léo, eu não vou contar o sonho, mas era para a igreja. Você não está aqui para assistir um culto, para ouvir palavras que tocam o teu coração e que agrada, acalentam a tua alma. Você está aqui para entregar. Você está aqui para servir. Você está aqui para adorar, para prestar um culto racional a Deus. Deus é um Deus de milagres e maravilhas. Jesus fazia milagres por onde passava, Ele impactava as gerações. As pessoas, elas não saíam as mesmas quando elas tinham um encontro com o sobrenatural. O que a gente fala desse púlpito é de um Jesus, é de um poder que não é uma paz que você toma um remédio e você consegue dormir. Não é uma alegria de quando você compra um carro novo. Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele oferece aquilo que é eterno. E sabe por que nós precisamos dele? Porque vivemos no natural, mas nós somos espirituais. A grande questão é que não dá para ser uma igreja alimentada com coisas naturais.
O maior milagre é Ele. Quando você entende que o maior milagre foi a obra da cruz, o maior milagre foi Jesus ter pisado na terra, implantado um reino que ecoa até hoje, transformando gerações. Você não vai vir mais para a igreja só com o intuito de Deus te dar um emprego, te dar um carro novo. Ele é poder. Ele é muito mais do que isso. E por isso que o Espírito de Deus moveu no meu coração de nós começarmos esse culto clamando pela tua presença. Mas eu quero que você entregue o teu coração a Ele. Que você entregue as suas debilidades, que você entregue a sua dor, as suas frustrações. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Mas eu quero que você entenda que você é o templo da habitação. E que você só vai ser a igreja que impactou gerações como aqueles discípulos e que a vida deles ecoam até hoje. A vida deles, ela é exemplo para nós. A gente consegue ler e ver homens de fé, homens compromissados, homens aliançados. E ela só é testemunho. Essas vidas só se tornaram testemunho porque muito mais do que palavras, eles permitiram ser revestidos pelo poder do alto. O Espírito Santo, ele não pode ser um residente na sua vida. Ele tem que ser o presidente da tua vida. Deus não precisa frequentar a tua casa de vez em quando. Ele precisa governar a tua vida. E governar a nossa vida vai ter momentos que é fazer e seguir a direção contrária ao nosso querer. Eu quero que vamos louvar ao Senhor. E esse louvor eles até cantaram, eu nem tinha falado nada, mas foi o louvor que Deus colocou no meu coração. E eu quero que você levante como igreja. Levanta como igreja, como corpo de Cristo, como uma noiva ela se apronta, se arruma, cria expectativa para o grande noivo. Eles seguindo uma ordem extrema para ir até Jesus, para pegar Jesus. E quando eles chegam sem Jesus diante dos sacerdotes e diante dos fariseus, e eles falam: aonde ele está? E eles falam: Senhor, ninguém fala como aquele homem. Ninguém fala palavras, nunca ninguém falou palavras como aquele homem falou.
E gerações se passaram. E nós estamos aqui porque nunca houve ninguém que falasse palavras como Jesus falou e fala até hoje dentro de nós. E é por isso que nós estamos aqui como igreja, porque só dele vem, só ele é, só ele faz aquilo que ninguém pode fazer. E é por isso que nós estamos aqui, porque ele é o pão da vida que desceu do céu. Por isso que é que o céu tem para você, porque ele veio de lá. Se você achar que você precisa de alguma coisa dessa terra para te saciar e preencher o teu espírito, você é um louco. Não procure na terra aquilo que só o céu tem para você. Só o céu tem para você. Até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, até transbordar. Onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? É por isso que hoje nós nos reunimos até aqui. Nos reunimos aqui como igreja, como corpo de Cristo. O mesmo que aqueles discípulos faziam há muitos anos atrás. Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor pode saciar a fome da nossa alma. Só o Senhor pode curar os enfermos. Só o Senhor traz vida. Muitas pessoas às vezes entram aqui mortos, sem esperança, sem sonhos. Mas Ele tem palavras de vida para você. Entenda que às vezes Ele permite que algumas coisas aparentemente estejam mortas na sua vida, para que você entenda o que é viver de verdade. Deus permite para que você tenha um encontro com a vida. Amém? Pode sentar, igreja. Pode sentar. Não sei vocês, mas eu estou sentindo muita presença. Porque o tanto de expectativa que você gera no teu coração é o quanto Ele vai ter um encontro com você. E eu desejo, quando eu vou me preparar, eu fico o dia inteiro no quarto, né? Orando, adorando, só para ouvir a voz dEle. Que você seja essa igreja que entenda que é esse o alimento que você precisa para se mover em direção ao propósito pelo qual Ele te chamou. E a grande missão que nós não podemos falhar é ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Você é a palavra viva de Deus. Você é a carta de Deus nessa geração. Você é o testemunho do poder de Deus. Amém? Em Romanos 8, 28, eu adoro essa passagem, amo essa passagem. Você pode abrir. Você pode colocar aqui, meu amor? Quem é que está aí, Davi? Maria. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando a gente lê essa passagem, a gente acha, assim, quando as pessoas ouvem
e às vezes não tem o conhecimento, sabemos que todas as coisas contribuem. Os dias maus contribuem. Os dias difíceis, os dias frustrantes, os dias de dor e as lutas também contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque a palavra de Deus diz que no mundo passarias por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A questão não é o quanto uma situação ela causa dor em você ou ela te traz frustração, mas sim quem você se torna após a dor e a frustração chegar na tua vida. A direção que você é movido. Porque as frustrações Deus permite para nos mover. Porque ninguém no ambiente, numa situação que gera desconforto, ou ela tem duas decisões. Duas decisões. Ou ela permanece, ela fica paralisada, ou ela se move. E quando nós ouvimos a voz de Deus, com certeza as frustrações elas nos movem em direção à voz do Senhor. Essa é a grande diferença, porque o dia mau vem para todos. A palavra de Deus fala de duas construções, de duas casas, uma edificada na rocha e uma edificada sobre a areia. E o interessante é que as duas passaram pelas águas, pelas muitas águas, pelas tempestades, ou seja, as duas passaram pelas mesmas aflições. Mas a grande diferença é onde elas estavam firmadas. E isso fez a casa edificada na rocha se manter firme, porque ela estava com a sua estrutura, ela estava com a sua fundação firmada na rocha. Então os momentos de frustração, eles precisam nos mover e nos mover em direção à voz de Deus. O problema é que quando nós não conhecemos esse Deus todo-poderoso, único, maravilhoso, que tem um controle de todas as coisas, muitas pessoas elas entram em desespero e algumas tiram a vida ou algumas tomam decisões muito contrárias à vontade de Deus. Mas o que você tem feito diante de situações frustrantes na sua vida? Para onde elas têm te movido? Qual a direção que você tem seguido? Nunca ninguém passou por uma situação difícil, de luta? Todos nós. Seja bem-vindo. O pastor também passa, tá? E passa por ventos muito fortes. Enfim. Mas o que você faz diante dessa situação? Eu quero falar sobre Alfred Nobel, um sueco químico, antes de começar aqui a palavra. Esse homem, ele era um químico e ele foi o inventor da dinamite. E a dinamite, a finalidade da dinamite era para ser usada em grandes construções, para túneis e principalmente para grandes canais. Só que um dia, quando Alfred Nobel abriu o jornal, ele encontrou o seu obituário por engano. O irmão dele tinha falecido, na verdade, e eles se confundiram e colocaram como falecido Alfred Nobel. E ele leu lá escrito: morre o mercador da morte. O homem que matou milhares de pessoas com a invenção da dinamite. Está morrendo hoje o mercador da morte. Inconformado, indignado com o destino da dinamite, afinal ele não criou para esse propósito, mas aquela situação frustrante de indignação e de até mesmo de uma revolta, o moveu para uma outra direção. O moveu para o propósito que desde o início esteve no seu coração. Olha que interessante. Alfred decidiu que os seus bens, após a sua morte, eles seriam doados para uma premiação a todas as pessoas que contribuíssem de uma forma geral na área da matemática, na área da ciência, tem algumas áreas, para o bem de toda a sociedade. Então essas pessoas seriam premiadas com a herança de Alfred Nobel.
E foi criado então o Prêmio Nobel da Paz. Nobel, ele deixou não uma herança de destruição, de morte, mas ele resolveu, a partir daquele olhar que os outros tinham e que o tinham feito, transformado através de uma invenção dele, ele resolveu mudar a sua história. Ele resolveu criar um legado. O legado que chegaria a gerações. E até hoje o Prêmio Nobel da Paz ele é conhecido. Entenda que esse homem, numa situação de desconforto, inconformado, ele inverteu completamente a direção do seu destino. Ele mudou o seu futuro. E eu estava lendo sobre ele, eu falei, gente, que interessante. Às vezes nós lidamos com situações que ficamos tão inconformados e a gente se paralisa, a gente fica parado no meio do caminho, murmurando. A gente fica focado na nossa dor, a gente fica ali, sabe, murmurando, questionando, focado nas perdas, nas frustrações. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que você direciona o seu lugar, o seu olhar, é aí que vai crescer. Se é a murmuração, é a dor, é a aflição, isso vai tomar uma grandiosidade na sua vida. Mas se você direciona o seu lugar, o seu olhar, para onde Deus projetou o teu futuro, para onde Deus projetou a tua história, tudo muda. Esse homem fez isso. Ele focou o teu olhar naquilo que ele queria que crescesse, que foi o legado que atingisse gerações. Sabe quando um sonho é um sonho que está no coração de Deus? Sabe como é que você vai saber disso? Quando é um projeto que não cabe só a você ser recompensado, mas quando ele alcança outras pessoas. Jesus, quando ele chamou esses discípulos, esses homens tão incomuns, tão assim, invisíveis diante da sociedade, ele os chamou, ele transformou, ele discipulou. Esses homens, eles andaram com ele, eles foram discipulados de muito perto, porque Deus não enxergava o pescador, Deus não enxergava o ladrão, o cobrador de impostos. Deus enxergava quem eles alcançariam através da transformação feita através da vida deles. Quando Deus olha para você, Ele entende que através de você, outras vidas vão ser alcançadas. E aí você chega aqui, diante do Senhor, com certeza, a maioria das vezes a gente entra numa igreja e a gente busca a palavra de Deus, porque passa por um momento de frustração, passa por um momento de dor, uma decepção, uma separação. Com certeza, eu vim conhecer Jesus no momento de dor, no momento de enfermidade, na minha doença. E eu fui alcançada por esse poder sobrenatural. Por um Deus que muito mais do que alcançar a minha família para curar, Ele quer mover nossos corações e nos usar como instrumentos nas gerações. Mas quando a gente olha para os homens da Bíblia, a gente olha homens de fé como Abraão, a gente olha homem segundo o coração de Deus como Daniel, como Davi. A gente olha Jó, que foi recompensado de uma forma maravilhosa, multiplicou todas as bênçãos, como ele foi próspero, já era um homem próspero. E a gente olha para a vida desses homens e a gente fala, nossa, eu queria ser esse homem. Olha a fé desse homem, olha o compromisso, olha a aliança com Deus, olha a fidelidade com Deus desse homem. Mas o mais interessante é que a gente acaba colocando na balança como um peso muito menor todos os momentos de aflições que esses homens passaram. José, até se tornar José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi jogado num poço. Mas a questão é que isso se torna muito pequeno quando nós olhamos para o que Deus fez na vida desses homens.
por quanto tempo esses homens foram exaltados, honrados e levados a posições totalmente contrárias ao início da sua caminhada. Mas a grande diferença na vida desses homens, na verdade, não é uma diferença. A maior semelhança na vida desses homens é que eles, nos momentos de maior aflição e medo, muitas vezes, eles ficaram atentos a ouvir a voz de Deus, na voz de Deus, a direção que eles precisavam seguir. Por isso que Davi foi Davi, por isso que José foi José, por isso que Josué foi Josué, por isso que Moisés se tornou Moisés. Porque se você olhar a Bíblia, Davi não foi poupado do urso nem do leão, muito menos do Golias. Deus não impediu que essas lutas viessem ao encontro da vida desses homens. O Senhor não impediu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. E nem tampouco aqueles homens dentro da fornalha, aqueles homens Sadraque, Mesaque e Abdenego que serviam a Deus, fiéis a Deus, que não se corrompiam, não eram levados pelas coisas do palácio, pelas delícias do palácio, eles não se corromperam. Você pode entender que nenhum desses homens, que hoje são visíveis aos nossos olhos, o poder da mão de Deus na vida deles, e hoje nós estamos aqui ainda falando desses homens, Deus não poupou que a tempestade chegasse até eles. Como Deus não poupou no momento no barco, quando ele estava com o discípulo, e Jesus estava dormindo, e ele não impediu que a tempestade chegasse. Mas a grande questão é que, se a voz de Deus, se a palavra de Deus, ela ecoa em você, pode vir o vento que vier. As folhas das árvores podem todas ir embora com o vento. A árvore pode sacudir, mas você não será destruído. Essa é a grande diferença daquele que sabe quem é o Deus da nossa vida. Frustrações todos nós precisamos passar. E outro dia eu estava lendo que as frustrações, eu já sabia disso, mas mais uma pesquisa falou que as frustrações são muito importantes na vida de uma criança, para definir o que ela vai se tornar lá na frente. Nós somos meninos espirituais, ainda meninos diante do muito que Deus quer nos colocar. As frustrações hoje criam muito choro, muitas vezes desespero, a gente questiona Deus, mas chegou a hora de se tornar um homem. Chegou a hora de se tornar um homem espiritual diante de Deus. E entender que as tempestades vêm, mas elas não vão arrancar a tua raiz, porque você sabe onde você está firmado. Não fique com medo do que está acontecendo dentro da sua casa. Pode ser que aparentemente tudo tenha sido perdido. Pode ser que aparentemente já esteja tudo morto. Mas Ele vem. Ele vai chegar. Ele vai tocar. E vai ressuscitar aquilo que aparentemente estava morto na sua vida. Glória a Deus. A gente passa por momentos em que, como eu estava falando da árvore, eu gosto muito de falar da natureza, porque eu vejo muito Deus na natureza. Quando uma tempestade se aproxima, e nós vimos algumas tempestades aqui no Rio de Janeiro, e quando passávamos, víamos algumas árvores caídas no chão e muitos galhos. Elas vêm, elas levam as folhas, elas levam até mesmo alguns galhos, elas levam frutos. Mas quando as nossas raízes estão firmes no Senhor, quando nós conhecemos quem é Deus e o que Ele pode fazer e o tamanho do teu poder, quando nós temos intimidade, que, entenda bem, eu conheço Deus. Só tem intimidade com Deus quem se relaciona com Ele. E você acha que é um relacionamento o tempo todo de momentos bons? A gente só cresce nos momentos difíceis.
são ambientes frustrantes que nos fazem frutificar. Creia nisso. Ambientes frustrantes são agente de Deus para te mover na direção do plano que Ele tem para a tua vida. Entenda isso. É o agente de Deus para te mover, para te impulsionar em direção ao grande projeto que Ele tem para a sua vida. O problema é que quando é com a gente, quando são alguns homens da Bíblia, fica muito mais evidência as promessas que eles estão vivendo do que todos os momentos difíceis, porque a Bíblia vai relatando, mas muitas vezes você vai lendo e você não tem noção dos anos que aqueles homens passaram por esses momentos de dor. Mas você só vê o lado bom. Mas quando é na gente, parece que é uma eternidade. Parece que Deus quer nos castigar. Você já deixou de dar algo para o teu filho? Porque isso faz parte da educação. Não dói na gente? Dói muito mais no pai do que no filho. Porque é preciso nós passarmos por esses momentos. Depois que passa, e a gente vê que a raiz ainda está fixa no solo, a gente entende que podem até arrancar nossas folhas, os nossos frutos, mas a promessa de florescer, a promessa de que flores virão. A questão é que as pessoas olham muitas vezes para a vida do outro e falam: você não sabe o que eu estou passando. Mas às vezes a luta do outro é muito maior do que a sua. Porque, de verdade, muitos querem as nossas medalhas, mas poucos querem nossas cicatrizes. Poucos querem as nossas cicatrizes, porque as cicatrizes revelam nossa história, nossa dor, nossas lutas, as nossas lágrimas, as nossas aflições. Mas é muito melhor querer as nossas medalhas, porque elas mostram o quanto nós fomos vitoriosos. Mas as nossas cicatrizes revelam que nós somos persistentes. Revelam que o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Ele prometeu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Entenda, Deus não está preocupado muitas vezes com a situação, em mudar a situação que você está vivendo. Mas Ele está preocupado em tocar você. E Ele usa as situações para você crescer, para te atrair até Ele, para você entender quem Ele é. Eu amo também falar sobre Davi. Sei que meu marido ama sobre Davi. Nós temos até um filho chamado Davi. Eu falei, não, terceiro homem tem que chamar Davi, né? Tem que chamar Davi. Eu acho que não é promessa de Deus isso não. Deus está achando que eu sou muito forte. Davi, tem uma passagem que fala que ele, quando chega a Siclag, e ele encontra o lugar incendiado, e os adversários, eles tinham levado as suas mulheres, os idosos, os seus filhos. E quando ele chega diante daquela situação com os seus soldados, com o seu exército, olha que interessante, Davi era um rei. Um rei, ele sabe exatamente o que fazer numa situação de adversidade, porque ele está acostumado. Por isso que ele é um rei, porque ele está acostumado. Por isso que ele foi habilitado para ser rei, porque ele teve todo um processo, toda uma história. Ele teve cicatrizes que revelaram tudo o que ele passou. E quando ele chega, a primeira coisa que ele faz, Davi vai se fortalecer diante de Deus. Davi era um rei, mas ele sabia que ele, diante de Deus, era filho. Não importa hoje a sua posição, entenda que você é filho. Porque filho, independente da idade, que é o colo da mãe, que é o consolo, que é o conforto, que é a voz, que é o carinho. Ele entendia que ele era filho, e quem era que tinha todo o poder era o Deus, o pai dele. E diante daquela situação ele fala, e alguns do exército ficaram no meio do caminho, e ele seguiu com os outros homens atrás das suas mulheres, dos filhos, mas ele fala para Deus, Senhor, eu devo ir, eu vou conseguir alcançar,
eu vou conseguir pegar as mulheres, pegar, né, o povo dele? E Deus fala, vai, você vai alcançar e você vai conseguir. Mas nem todos foram com Davi, porque nem todos entendem e vão fazer parte do projeto que Deus tem para você. Nem todos, alguns vão ficar no meio do caminho e não olha para trás, valoriza o que ficou. Valoriza as folhas que permaneceram. Valoriza os frutos que ainda estão na árvore. Porque entenda, nem todos vão entender, porque os sonhos de Deus são loucura para o mundo. E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. Pode ser loucura hoje o que eu estou falando, no momento que você está vivendo, mas em João fala que pode ser que você não entenda hoje, pode ser que você não entenda o que Jesus está fazendo, mas lá na frente você vai entender. Recebe essa palavra. Pode ser loucura, pode ser que você não entenda hoje a direção que a sua vida está seguindo, mas só se preocupa em seguir a voz de Deus, como todos os homens que marcaram as suas gerações. A semelhança que todos ouviram e seguiram a voz de Deus. Deus está preocupado com você. Voltando ao que eu estava falando. Muito mais do que mudar a situação dentro da sua casa e mudar a situação do seu trabalho. Ele está preocupado com você. Ele está preocupado em curar suas feridas, em enxugar suas lágrimas. Porque quando Ele muda algo dentro de nós, nós somos movidos pela Tua voz e cheios do Espírito de Deus. Abre comigo em Lucas 6. Abre comigo em Lucas 6:11. Lucas 6:11 fala de uma viúva. Essa mulher já era uma viúva de Naim. E aqui fala sobre um cortejo, a morte do filho dessa mulher. Essa mulher já era viúva. Você imagina que, de repente, esse filho era a única esperança de provisão financeira. E ela estava ali, a caminho do enterro do seu único filho. O que mais me chamou a atenção nessa palavra é o quanto Deus realmente está preocupado, não em mudar no primeiro momento as situações, mas em nos tocar, em nos alcançar. Porque você entende que todo um cenário pode mudar a partir do momento em que eu mudo o meu olhar, em que eu mudo as minhas decisões, em que eu sou curada, transformada, restaurada. Eu consigo mudar a minha casa. Eu consigo mudar minha relação com a minha esposa, com meu marido. Eu consigo mudar a relação com meu filho. E aqui fala que acontecendo pouco depois, dele ir à cidade chamada Naim, ele havia saído de Cafarnaum, havia feito também milagres em Cafarnaum, e ele havia caminhado em direção a essa cidade. E Jesus, o interessante é que ele chegou exatamente na hora que o cortejo estava se encaminhando em direção ao velório, que era à tarde, que era o horário que os velórios, que os enterros aconteciam, né? Jesus tinha saído cedo, ele foi andando durante muitas horas para até essa outra cidade. Desculpa, 7:11. Desculpa. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Você pode imaginar essa cena comigo, essa mulher viúva, enterrando o seu único filho, momento de dor. Eu
eu creio, você que é pai e mãe, é o pior momento que um pai e uma mãe pode passar na vida. Se você está passando por uma situação difícil, você tenta imaginar a vida esse cenário, a dor dessa mulher nesse momento. Ela estava ali a caminho do enterro, enterrando sonhos, projetos, enterrando alegria, enterrando promessas, enterrando uma vida. E a vida não só do filho dela, mas dela também. E essa mulher chorava, e a caminho, quando ela estava saindo, entra na porta da cidade Jesus. O cortejo da morte se encontra com a vida. E Jesus chega diante daquele cenário de dor. Ele vai em direção àquela mulher. Olha que interessante. Eu imaginava, gente, Jesus poderia ir na direção daquele menino morto e resolveria o problema da mulher. As lágrimas dela iam cessar. Mas a palavra de Deus diz que ele se moveu com íntima compaixão da dor daquela mulher. E ele vai diretamente naquela mulher. Jesus é o que eu falei, ele quer tocar você. Às vezes a gente acha que, Senhor, muda essa situação, muda meu marido, muda minha mulher. Não. É você que precisa ter um encontro com Jesus. O cenário era perfeito, era claro, evidente. Aonde Jesus foi primeiro? Se você não tivesse ouvido essa história ou conhecido, aonde Jesus iria? No filho morto. Afinal, tinha um morto, ele fazia milagres. Ele andava fazendo milagres. Mas ele foi ao encontro. Aquela mulher que aparentava ter vida, mas estava morta. Eu não sei o que hoje, de repente, você pode estar a caminho do enterro. De sonhos, do seu casamento, dos seus projetos, da vida com seus filhos, porque às vezes você não está enterrando um filho fisicamente, mas você está vendo seu filho tão desviado da presença do Senhor que você consegue enterrar os seus sonhos, os sonhos que você planejou para ele, os relacionamentos, as conversas que você tem tanto desejado e hoje você não consegue nem chegar perto. De repente você entrou aqui e você se identificou com essa história, mas ele chegou na porta da cidade. Entenda, Jesus chegou no momento exato, na hora que acontecia os enterros. Jesus, ele não se atrasa. Pode ser que você olhe a sua vida, Senhor, eu já estou enterrando o meu casamento. Eu já estou enterrando os meus projetos. Eu já não acredito mais nem em mim. Ele chega na hora exata. Ele está à porta da cidade. O cortejo da morte tem um encontro com a multidão, com os discípulos que seguiam a vida. Eu não sei o que você, de repente, já está a caminho do enterro na sua vida. A gente está a uma semana da Páscoa. Ele ressuscitou. Ele é a ressurreição. Só Ele pode ressuscitar aquilo que está morto na sua vida. O cortejo da vida entra aqui, está aqui. Ele é o mesmo nessa história. Ele é o mesmo que pode mudar a história da sua vida. Ele é o mesmo que pode trazer vida a esse cenário de morte, esse cenário de destruição. E tudo mudou na vida daquela mulher, depois que ela recebeu o toque de Jesus. Porque Jesus se move de íntima compaixão com a tua dor. Não acha que Jesus não está vendo? Não acha que Ele não tem compaixão pelo que você está vivendo? Mas Ele vai chegar na hora certa. Ele vai chegar na hora certa. E nada vai ser enterrado. E mesmo que hoje a sua vida seja um vale de ossos secos, ou seja, tenha muito tempo que já está morto, já está até seco, não tem sangue mais passando. Uma voz, uma palavra, e tudo se moveu naquele vale de ossos secos. A vida vem quando ela tem um encontro com aquele que é a vida. Aquele que é o milagre. Jesus é o maior milagre que Deus deixou para a humanidade. Ele venceu a morte. Por isso que não há aflição, não há dor,
Não há nada que pode, não há altura, não há profundidade, não há nada que pode separar você de Jesus. Não há nada que pode separar você dos planos que Ele ainda tem para a tua vida. Não acabou. Pode até parecer o fim, mas é o início de uma nova história. É um novo caminhar. Você sabe que eu tenho que encerrar, né? Tem 4 minutos. Eu estava, como eu falei, pode ser que você tenha chegado até aqui com muitas marcas de dores, de lutas. Mas a grande diferença é que quanto mais a vida bate em você, mais você precisa entender que é aqui que você tem que mergulhar. O carvalho é uma árvore que cresce muito mais quando as fortes chuvas e os raios batem nele. Quando os raios vêm e marcam todo o seu tronco, quando as chuvas fortes batem no carvalho, ele vai crescendo cada vez mais. Quanto mais as chuvas e as tempestades batem nele, ele vai se aprofundando. E ele vai criando, quando os raios batem nele, ele vai criando marcas. O carvalho é visto como aquele que tem marcas das suas lutas e das suas vitórias. Mas isso não é problema, porque quanto mais as chuvas batem nele, quanto mais os raios vêm na sua direção, quanto mais as adversidades vêm em direção a ele, por mais que as suas folhas vão embora, mais ele se aprofunda e mais forte ele fica. Ele vai ganhando em largura. O tronco dele vai ficando cada vez maior diante das adversidades. Se você estiver firme em Deus, se você tiver, como eu falei, a igreja comprometida com a palavra de Deus, não é com o pastor, não é com a igreja, é com intimidade e relacionamento. É diante das lutas você ir para o seu quarto, você orar e falar: Senhor, qual a direção que eu tenho que tomar? Não é por quê, é para que tudo isso? É para te tornar forte, é para tornar você com raízes mais fortes, mais firmes, mais profundas. É para que todos vejam que por mais que tenham marcas, há muitas vitórias. E o carvalho em Isaías 6, Isaías 6 fala sobre o carvalho. E o carvalho, ele é símbolo da resistência. Você é símbolo da resistência. Esses homens que fizeram a história e que transformam até hoje, porque a vida deles ecoa e serve de exemplo para todos nós, eles foram resistentes, porque Deus não impediu que as tempestades chegassem, que o fogo chegasse, porque aí eles se tornaram o Davi, o Moisés. Você vai se tornar aquilo que Deus quer que você se torne. Mas enquanto isso, se aprofunda em Deus e entenda que as marcas vão te levar a uma grande vitória. Fica de pé, igreja. Glória a Deus. Toma posse. Levanta com alegria. Levanta com ânimo. Um valente, ele nunca desiste. Mas primeiro ele precisa não desistir aqui. Ele precisa entender quem ele é e quem está à sua frente lutando com ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você entenda quem você é em Cristo Jesus. Amém.